Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Manuel Beja e o Dr. Nuno Lousa, que o acompanha. E, antes de mais, gostaria de lhe perguntar se teve conhecimento de um e-mail enviado por Alexandre Reis à tutela setorial, a 29 de dezembro, colocando o seu lugar à disposição, se esse fosse o entendimento da tutela, sem receber nenhuma indemnização. Responder. Na sua pergunta tem um nível de detalhe que eu não consigo acompanhar. A própria administradora Alexandra Reis deu-me nota de ter feito uma comunicação, não conhecia o canal, à tutela. Okay. E em que data é que ela deu essa indicação? Acho que foi ainda no mês de dezembro. Portanto, seria uma comunicação contemporânea do envio desse e-mail? Possivelmente. Há uma mensagem da administradora Alexandra Reis para mim, ainda de dezembro, dos últimos dias de dezembro, dando nota que não tinha recebido resposta a essa iniciativa, chamemos-lhe assim. E explicou-lhe o conteúdo dessa missiva? Responder. Em linhas gerais. Faz favor, deputado. Pedro Nuno Santos reuniu em 4 de janeiro com a CEO, através de uma reunião de Teams, salvo erro. Em 12 de janeiro há um e-mail seu a João Leão e Pedro Nuno Santos, em que anexa também o parceiro da Linklater, já hoje aqui tão citado. E no dia 12 de janeiro, Pedro Nuno Santos sabe que Alexandre Reis já tinha colocado o lugar à disposição, portanto sabia perfeitamente que o Estatuto de Gestor Público se aplicava. Podemos fazer esta linha do tempo perfeitamente. Portanto, Pedro Nuno Santos sabia que o Estatuto de Gestor Público se aplicava, porque quanto mais não seja, tinha o parceiro da Linklater. Responder. Senhor Deputado, no parecer da IGF, na declaração final, algo que é surpreendente é que há uma cobertura que é dada aos membros do Governo, dizendo que o seguimento das indicações dos advogados é adequado para os membros do Governo e que os responsabiliza, simplificando bastante, mas que isso não se aplica aos signatários do acordo em nome da TAP, nomeadamente a Presidente Cristina Urmier e eu próprio. Da mesma forma que eu não consigo assumir que eu próprio ganhei subitamente um conhecimento detalhado sobre o Estatuto de Gestor Público pelo facto de, coincidentemente, haver uma missiva de várias páginas em que o Estatuto de Gestor Público é referido, também não acredito que o Ministro das Infraestruturas tivesse essa obrigação. Não estabeleço um padrão mais elevado para o Ministro das Infraestruturas do que estabeleço para mim próprio. Para perguntar. Começou a sua intervenção de forma muito forte e assertiva. Disse que há uma decisão política e partidária quanto à sua demissão, falou em ingerência e que a tutela perdeu o norte. Entre interferência passamos a uma situação de controlo. E disse também que Pedro Nuno Santos não respondeu às 4 tentativas de contacto. Será que conseguimos fazer aqui um exercício, eu sei que já foi tentado antes, de tentarmos definir na linha do tempo onde é que estes 4 momentos ocorreram? Responder. Sr. Deputado, foram provavelmente em janeiro, provavelmente na segunda metade de janeiro, não sei se começarão a 15, não sei se começarão a 10, não sei se começarão a 18, mas a partir do momento em que eu senti que havia uma possibilidade desta via ser a via de resolução e que não havia resultados da diplomacia que tentei estabelecer para conseguir garantir que continuávamos a contar com o contributo de ambas as administradoras, fiquei apreensivo e a tentar exercer a minha influência para perceber exatamente o que está a passar, porque, por exemplo, como já referi também, eu não tive consciência da reunião de 4 de janeiro, da reunião de 12 de janeiro, ou seja, todos esses contactos, eu só os soube em dezembro deste ano, perdão, quando foram aqui discutidos e apresentados pelos senhores deputados, de maneira que tentei, à medida que achei pertinente e, de alguma forma, aumentando o tom, alertar para a importância e para a autoridade que seria falar com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Para perguntar. Estes factos são muito importantes para nós também percebermos o papel de cada um, não é? Disse que João Galamba lhe comunicou o seu despedimento numa conversa telefónica antes da conferência de imprensa. Quanto tempo é que demorou essa conversa e qual foi o seu conteúdo? Responder.
A conversa foi curta. O ministro João Galamba telefonou-me, eu não pude atender. Devolvi a chamada passada talvez 20 minutos. Estava no local público até, mas consegui privacidade. E o ministro João Galamba terá dito que perante o relatório final da IGF, a decisão do Governo seria destituir-me a mim e à Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, e que isso seria anunciado numa conferência de imprensa às 3 da tarde ou às 4 da tarde, bastante antes do que aconteceu. É o que eu me recordo dessa conversa. E não reagiu a esse anúncio? Da mesma forma que, quando tive a conversa no dia 4 de fevereiro com o secretário de Estado, Hugo Mendes, em que ele confirmou a decisão do Governo de aceitar a saída de Alexandra Reis, também achei que nesta situação a decisão estava tomada. Perguntar? E, de alguma forma... Sim, terminei, Sr. Deputado. Como é que avalia o relatório da IGF? Responder. A avaliação do relatório da IGF deve ser feita por juristas e não me parece que haja muitos comentários que eu possa fazer sobre o relatório da IGF. Comentei a minha surpresa pela bitola que é autorizada para os governantes não ser a bitola que é autorizada para os administradores. E não me parece que haja mais comentários a fazer. A IGF fez um trabalho exaustivo e fez um parecer jurídico. É importante também dizer que as opiniões da IGF não têm força de lei, como é público, embora desde o início do processo o Ministro das Finanças, Fernando Medina, e o próprio Primeiro-Ministro quisessem colocar a IGF como o decisor neste processo. Para perguntar. Considera que houve uma decisão política para empurrar para a IGF uma conclusão que era conveniente à decisão política? Não, Sr. Deputado, não sou comentador. Estava a tentar interpretar as suas palavras, não me interprete a mim mal. Peço desculpa. Tenho muita dificuldade em analisar intenções. Os procedimentos foram o que o Governo, no seu exercício de ação acionista, entendeu fazer. E recorreu-se às instituições que tem no âmbito do Governo e da dependência direta do Ministério das Finanças para fazer as averiguações que entendeu. Para perguntar. A CEO disse aqui que o Chairman e o CFO tinham conhecimento da saída de Alexandra Reis desde o início. Inclusivamente, há vários e-mails sobre como é que deveria ser a estrutura da Comissão Executiva. Como é que reage a essas declarações? Para responder. Eu não sei a data dessas discussões. Em determinado momento, quando a discussão da estrutura da Comissão Executiva é posta ao mesmo momento, ou no mesmo plano e no mesmo momento em que a saída da administradora Alexandra Reis, eu questiono até que ponto o que é que motiva o quê e até que ponto é que há uma possibilidade da estrutura que foi proposta ser aquela que asseguraria a saída da Alexandra Reis e não o contrário. Mas é um problema de ouvir galinha que eu não consigo responder. Em qualquer dos casos, alguma das mudanças, o esvaziamento de funções da administradora Alexandra Reis foi anterior, se não me falha a memória, a passagem da frota de aviões, da responsabilidade da frota da administradora Alexandra Reis, que tinha o pluro de Chief Corporate Officer, para o administrador com o pluro financeiro, foi anterior a essas mudanças. Uma daquelas que estava a ser proposta nessas mudanças era a mudança das compras, que me preocupou bastante, porque a administradora Alexandra Reis tinha feito um excelente trabalho como diretora a montar o processo de compras. O processo de compras de uma empresa como a TAP é extremamente importante, porque a TAP, felizmente, compra muito e, dessa forma, tem um impacto também grande na economia, e esse processo tem que ser o mais profissional possível. E não porque o profissionalismo fosse ser reduzido com mudança de polos, mas não pareceu desejável que as compras e a área financeira como um todo dependessem do mesmo administrador. Respondi, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado.
A partir do momento em que não tem respostas da tutela setorial, nunca procurou o Ministério das Finanças para abordar a questão de Alexandra Reis? Para responder. Não, Sr. Deputado. Será útil que repita as razões que apresentei à deputada Mariana Mortágua. Deixe-me ser sistemático, por favor. No momento em que fui convidado, em junho de 2021, a nomeação de todos os administradores, excetuando o administrador com o polo financeiro, foi feita pelo Ministério das Infraestruturas. Ainda discuti com o Ministro Pedro Nuno Santos, na altura, alguns nomes, os últimos nomes que entraram no Conselho. A TAP recebeu instruções para se articular exclusivamente com o Ministério das Infraestruturas. O facto da nomeação ser uma responsabilidade da tutela setorial está confirmado nas declarações do Ministro Fernando Medina nesta Casa em janeiro de 2023. Se fosse necessário fazer a articulação entre as duas tutelas, tal deveria ser feita entre as duas, dado que não pode ser pedido ao Presidente do Conselho de Administração que articule entre dois altos responsáveis governamentais e, claramente, se a tutela setorial entendesse que a instrução tinha que ser confirmada ou que necessitava da concordância da tutela financeira, tê-la-ia pedido. Por estes motivos, não fiz qualquer comunicação com o Secretário de Estado de Infraestrutura, que seria o meu principal interlocutor no Ministério das Finanças e que estava, como seria de fácil interpretação, também de saída de funções, que estava ainda no Governo de Gestão. Para perguntar. Era fácil falar com o Ministério de João Leão? Era um desafio possível. O Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, era geralmente acessível. E quando as coisas eram de facto importantes, era possível chegar à fala com o Secretário de Estado. Em 23 de julho de 2021, escreve uma mensagem a Hugo Mendes dizendo: ajude-nos, por favor, a mover as finanças. E em 29 de setembro de 2021, escreve a Pedro Nuno Santos dizendo: foco no João Leão agora, para comunicarmos bem e minimizar danos. Que haja fumo branco depressa. Pode-nos explicar o contexto destas mensagens e o seu quase desespero, pelo menos é isso que eu depreendo destas palavras? Responder. O problema de mensagens é que não têm tom. Em relação à primeira, não posso verificar, se for de facto muito importante, posso verificar qual é o contexto. Disse 23 de julho. 23 de julho e 29 de setembro. Pronto. Em relação ao 23 de julho não tenho memória. Em relação ao 29 de setembro tenho uma memória muito clara. O administrador com o polo financeiro selecionado pelas finanças, nomeado pelas finanças, o único que foi nomeado pelas finanças, João Weber Gameiro, entendeu entregar a sua renúncia. Foi claro para a Presidente da Comissão Executiva, para mim, que era indispensável para a reputação da TAP, para a confiança dos investidores, apresentar uma solução rápida de substituição e que não seria desejável apresentar ao mercado informação sobre a saída desse administrador sem que houvesse um substituto nomeado. Ora, a responsabilidade da nomeação do administrador com o polo financeiro executivo, exclusivamente deste, e também, do meu ponto de vista, a destituição, é da responsabilidade das finanças. Desse ponto de vista, a solução sobre a qual a Presidente da Comissão Executiva e eu próprio concordámos foi sugerir o nome do administrador não executivo, Gonçalo Pires, que era de alguma forma o administrador financeiro sombra para essa função de uma forma interina. E foi preciso algum convencimento para o Secretário de Estado Miguel Cruz. Não foi aceitar esse nome, foi perceber a urgência do tema. O Secretário de Estado Miguel Cruz entrevistou o administrador em causa, e esse processo foi facilitado por mim. Eu tive várias conversas com ele nesse sentido e no dia 28 julgo que até mandei uma mensagem ao Ministro João Leão pedindo a sua atenção para este tema. O Sr. Deputado confirma. Muito obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Porquê é que Miguel Cruz não queria anunciar publicamente o nome de Gonçalo Pires?
Eu não consigo fazer pensar em intenções e eu não tenho de toda a percepção que fosse não querer anunciar o nome de Gonçalo Pires. Foi tomar naquele momento uma decisão e anunciar um nome nesse momento. Ou seja, num primeiro momento houve uma vontade de levar mais tempo a tomar uma decisão, que aliás é uma atitude habitual nas finanças. E no caso específico dessa situação, conseguimos convencê-lo, acho que é a melhor expressão que eu encontro, do impacto negativo para a TAP de não haver diretor financeiro num momento tão crítico da vida da TAP em que o plano de reestruturação ainda não estava aprovado. É que eu acho que não houve nenhuma objeção particular ao nome do administrador Gonçalo Pires, que se tem revelado um bom administrador financeiro para a TAP. Houve alguma dúvida sobre o momento da decisão? Para perguntar. Em 22 de julho de 2021, portanto, pouco tempo depois de estar em funções na TAP, envia uma mensagem também a Hugo Mendes dizendo: vamos avançar, se lhe parecer bem, com pedidos de audiência para outros membros do Governo, Primeiro-Ministro e Ministro da Economia, pelo menos. A Marta, da equipa do Ministério das Infraestruturas, pediu que fizéssemos o primeiro rapidamente. Aguardo o retorno, obrigado. Precisava deste tipo de autorizações para interagir com outros membros do Governo? Não considero autorizações. Achei que era uma cortesia. Ou seja, nunca me coibi de reunir com quem quer que fosse por indicação ou falta de indicação da tutela setorial, mas aí parecia-me cordial dar conhecimento das ações que estava a tomar, dei conhecimento também da audiência que pedi ao Presidente da República, que foi prontamente respondida. Dei conhecimento da audiência que pedi ao Primeiro-Ministro, que nunca foi respondida, e fiz, de alguma forma, esta cortesia de o membro do Governo com quem me coordenava com mais frequência de dar nota disso. Para perguntar. Tinha conhecimento de eventuais dificuldades de comunicação entre Pedro Nuno Santos e João Leão? Responder. Digamos que sentíamos que a relação não era fácil. E percebia os motivos? Não, nunca percebi, mas despersonalizando as pessoas, repare, a relação entre as finanças e os ministros, os ministérios todos, é naturalmente e tradicionalmente, sem qualquer valoração, difícil, porque o papel das finanças é um papel difícil, não é? Isso é uma realidade da vida política de qualquer democracia. Os CFOs e os ministros das Finanças têm sempre uma vida difícil e têm muitas vezes relações tensas com as tutores setoriais. Para perguntar. Existiu alguma mudança no padrão de conduta das finanças de João Leão para Fernando Medina quanto aos tempos de resposta à TAP em face das necessidades da TAP? Responder. Não sei se estou a entrar em alguma subjetividade, em algum comentário. Eu julgo que as relações entre ministros melhoraram e as coisas que tinham que ser resolvidas ao nível dos ministros melhoraram. As relações entre secretários de Estado pioraram. O Miguel Cruz era um secretário de Estado extremamente presente, interventivo, com alguns tratos diretivos. Foi essencial na aprovação do plano de reestruturação e dedicou-se e conhecia a TAP com muita profundidade. Julgo que ao nível de secretário de Estado, que é o nível mais operacional, as coisas terão tornado menos ágeis. Mas a falta de agilidade do Ministério das Finanças, que para mim é uma das aprendizagens que fiz, que me levaram a tornar-me um bocadinho mais descrente em relação ao setor empresarial do Estado, com muita pena minha, porque acredito na importância do setor empresarial do Estado em geral, são mais estruturais, acho que são de alguma forma culturais, por um lado, por outro lado legislativas, ou seja, olhando para o tema de um ponto de vista de sistema humano e de sistema organizacional, eu acho que é mais profundo apenas do que as pessoas. Para perguntar. Podia esclarecer melhor os 8 meses que esteve à espera de uma reunião com Fernando Medina? Sr. Deputado. Responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não posso. Acho que só o Ministro Fernando Medina é que poderá esclarecer. Voltei a fazer um pedido, se não me engano, a 29 de dezembro. A única vez que falei com o Ministro Fernando Medina foi no dia 10 de janeiro, por iniciativa do gabinete do Ministro João Galamba. Para perguntar. E em conjunto com este. Mas em dezembro conseguiu falar com Alexandra Reis, Secretária de Estado. Responder. Muito rapidamente. Tive uma primeira reunião com ela de cortesia, informal, e 2 dias depois tivemos uma reunião de trabalho com uma vasta equipa do lado do Ministério das Finanças e com uma equipa mais reduzida por parte da TAP para resolver, para tentar avançar com temas que estavam à espera de resposta por parte das finanças há largos meses. Para perguntar. Portanto, Alexandra Reis era no Governo quem ia ficar com a pasta da TAP nas finanças. Para responder. Não chegámos a ter uma resposta cabal a isso. No momento em que tive a primeira reunião informal, eu julgo que ainda estava em dúvida. 2 dias depois pareceu claro, de tal forma que a Secretária de Estado, Alexandra Reis, acedeu a reunir connosco para tratar temas da TAP. Mas, no primeiro momento, houve algumas dúvidas sobre se manteria com o Secretário de Estado, João Nuno Mendes, que, entretanto, tinha passado para as Finanças, ou se seria da Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. Para perguntar. Inclusivamente chega a enviar a Alexandra Reis mensagens em que pergunta na segunda reunião se deveriam fazer uma reunião mais técnica, onde era dispensada a sua presença, ou se também era importante a sua presença. Exatamente, ao que a Secretária de Estado, Alexandra Reis, me respondeu: esse tema é um tema Sherman, não é? Eu disse: sim, claro que sim, lá estarei. E também disse que era imprescindível ter o administrador financeiro, Gonçalo Pires, e as pessoas que tiveram essa reunião foi o meu colega da administração e os meus colegas das áreas financeira e legal, Renato Inácio e Manuel Simões. Para perguntar. E que temas é que trataram nessa reunião? Essencialmente, os temas constam de um mail para o Ministro João Galamba de 30 dias depois. Tinham essencialmente a ver com um aumento de capital na TAP Manutenção e Engenharia Brasil e com a realização de uma Assembleia Geral que era necessária, que também já foi referida nas respostas ao Sr. Deputado Bruno Dias, relativa à compra dos ativos da TAP SGPS pela TAP SA, em linhas muito gerais. Para perguntar. Portanto, como entraram em tantos detalhes sobre a TAP, era evidente, pelo menos na segunda reunião, que Alexandra Reis teria um papel importante nas finanças sobre os assuntos da TAP. Sim, naquele momento pareceu-me que já estava assumido que a tutela de todas as empresas, o setor empresarial do Estado não financeiro, ficariam sob a responsabilidade da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Perguntar. Nesta relação com o Estado, disse a determinada altura que passamos de uma situação de interferência para uma situação de controle e, inclusivamente, disse que os ministérios participavam na elaboração dos comunicados que a TAP tinha que emitir, nomeadamente, pelo menos foi isso que eu percebi. Num dos comunicados onde nós sabemos que houve interferência de um dos ministérios foi o comunicado que explicava a situação de Alexandra Reis. Existiram outros comunicados ou outras interferências dessa natureza? Aquilo que escrevi na minha declaração inicial, se o Sr. Deputado me permitir a precisão, foi que passámos de uma situação de não ingerência, de uma intenção de respeito pelas responsabilidades de cada órgão, para um princípio de distanciamento, se quiser, para uma prática de controle. Em relação aos comunicados de imprensa, essa é uma responsabilidade da Comissão Executiva, de maneira que eu raramente me envolvi nesse tipo de temas. Envolvi-me claramente no caso da Alexandra Reis, da administradora Alexandra Reis, porque me pareceu que era importante naquele momento validar ao detalhe, e fiz um trabalho pouco típico no Presidente do Conselho de Administração, que foi validar cada declaração que estávamos a fazer, pedir a sustentação e pedir a documentação para cada linha que estava a ser escrito, mas em geral a percepção que eu tinha, não como participante direto desse processo, as descrições que ouvi dos meus colegas da Comissão Executiva, é que havia uma validação, em alguns casos, de comunicados de imprensa em temas que tinham um impacto mediático maior ou em temas como a apresentação de contas. Não havia propriamente uma corredação. Para perguntar.
Ainda sobre essa interferência, a polémica situação das viaturas, portanto, a TAP ia comprar, ou pelo menos ter um renting de viaturas, cancelou esse renting e deu um determinado valor aos colaboradores que tinham direito a essas viaturas para utilizarem na Uber ou serviços semelhantes. Esta contratação do renting dos carros foi impedida pelo Ministério das Infraestruturas? Responder. Tanto quanto é do meu conhecimento, foi revertida por instrução do Secretário de Estado de Documentos. Para perguntar. O tal controlo a que se referia? Para responder, se assim entender. É um exemplo do controlo a que se referia? Não entendi isso como uma pergunta, mas é um exemplo de uma participação do Ministério numa ação de gestão, sem prejuízo agora do conteúdo da ação corriqueira da Comissão Executiva. Repare, dados os valores que estavam em causa, isso nunca seria um tema para ir ao Conselho de Administração. Obviamente que perante o impacto mediático que teve e os danos reputacionais que teve para a TAP, os administradores não executivos intervieram no tema, mas até àquele momento era uma decisão de gestão completamente corriqueira. Para perguntar. Recorda-se de outras situações parecidas com essa das viaturas em que também houvesse interferência? Para responder. Sr. Deputado, a maior parte do contacto corriqueiro sobre a gestão corrente era feito diretamente entre a Comissão Executiva e os membros do Governo, de maneira que, desse ponto de vista, qualquer testemunho que eu possa dar sobre esses temas é em segunda voz. Digamos que havia, do meu ponto de vista, uma percepção de que essa presença do Governo, em alguns casos, seria benéfica e justificada, mas em muitos casos seria um extravasar de competências e seria uma vontade bem intencionada, claramente bem intencionada, porque, repare, eu acho muito importante também dizer isto, o empenho político posto em todos os momentos, não só no primeiro, mas também ao longo de todo o mandato, pela equipa do Ministério das Infraestruturas, em particular pelo Ministro Pedro Nuno Santos e também pelo Secretário de Estado de Documentos, foi enorme. A dedicação, a vontade de fazer acontecer, a vontade de resolver, a salvação da TAP politicamente, indiferentemente de alguns grupos parlamentares discordarem dela, foi conseguida por estes dois governantes. Não tenho qualquer tipo de dúvidas disso. Agora, o âmbito da sua intervenção, do ponto de vista do respeito pela divisão de responsabilidade entre os vários órgãos, em alguns casos foi excessivo. Em alguns casos também para domar alguma insensibilidade ou alguma falta de bom senso em relação a decisões como, por exemplo, a dos carros. O facto de a interrupção feita pelo Secretário de Estado de Documentos ser correta não quer dizer que o ato não seja da sua competência e essa decisão deveria ter sido revertida pela própria Comissão Executiva. Para perguntar. Tivemos o exemplo também da viagem do Presidente da República, foi mais uma interferência. Tivemos esta questão das viaturas. Perguntava-lhe, no caso das viaturas, o Secretário de Estado Nuno Mendes, Hugo Mendes, transmite essa orientação à TAP. Será que o Ministro teve conhecimento? Não tenho qualquer elemento para saber isso, ao seu contrário. Não lhe posso comentar. Para perguntar. E não se recorda mesmo de mais nenhum exemplo? Responder. Poderia tentar ir a atas, mas assim de forma espontânea não encontro outros exemplos relevantes neste momento. Okay. Para perguntar. Operação do Brasil. A TAP decidiu descontinuar, fazer o encerramento da operação no Brasil. Havia muitos constrangimentos a este encerramento. Pode-nos explicar um bocadinho este processo? Que constrangimentos é que eram esses? Responder. Essencialmente, eu acho que é uma questão de coragem de gestão. A decisão, de facto, foi discutida e amplamente discutida mesmo antes do plano de reestruturação.
Depois de muitos anos de tentativa, não conseguimos que a TAP-ME Brasil fosse uma operação viável, não conseguimos encontrar compradores, mesmo a preço zero, que nos dessem as garantias necessárias para as responsabilidades que tinham que assumir, e o último caminho que tivemos foi de decidir esse encerramento. E que foi uma decisão extremamente importante, e aliás, quando eu estive aqui na Comissão de Economia, apontei a aprovação do plano de reestruturação e essa decisão como sendo os dois marcos mais relevantes dos primeiros, se não me engano, 10 meses de mandato. Perguntar? A determinada altura aparece um grupo brasileiro interessado, o Itapemirim, julgo que é assim que se diz, que entretanto ficou pelo caminho. Pode-nos explicar este processo? Não forneceu as garantias necessárias para poder avançar com a aquisição. Não parecia um comprador credível e era importante para a TAP garantir em todas as suas operações compradores credíveis. A decisão de encerramento do Brasil dependia só da administração da TAP? Para responder. Formalmente sim. Eu diria que formalmente, juridicamente sim. Embora a dimensão do tema revelasse que fosse tão grande que eu diria que era sensato que o fizéssemos com alguma coordenação com o acionista. Ou seja, mas isso é um bom senso em qualquer empresa. Se há decisões muito grandes estratégicas da empresa, é natural envolver os acionistas. Mas repare, era prevista também, não necessariamente o fecho, mas uma solução para a TAP-ME Brasil, manutenção e engenharia, já no próprio plano de reestruturação. E desse ponto de vista, as orientações estratégicas que o Governo, enquanto representante da República Portuguesa, enquanto acionista, tinha que nos dar, estavam plasmadas nesse plano. E a concordância do acionista com as soluções para a ME Brasil, de alguma forma, estava indicada nesse plano. Para perguntar. O CFO, a determinada altura, disse que era preciso constituir uma provisão de 70 milhões ou mais por causa da operação do Brasil nas contas da TAP? Ao contrário do trabalho realizado pelo Evercore no acompanhamento da privatização, o processo de encerramento da TAP Manutenção e Engenharia Brasil foi exemplar do ponto de vista da prestação de informação da Comissão Executiva ao Conselho. Nós fomos assessorados por uma empresa internacional, mas pela sua delegação baseada no Brasil, que, com frequência, não diria em todas as reuniões de Conselho, mas talvez reunião sim, reunião não, nos dava um ponto da situação, as alternativas eram apresentadas e as opções eram propostas pela Comissão Executiva e foram constituídas provisões. O valor que eu tenho na cabeça é um bocadinho superior a esse até, julgava que era de 110 milhões de euros, mas pode ser uma falha de memória minha, que eram os valores necessários para fazermos uma liquidação ordenada da TAP Manutenção e Engenharia Brasil. E esses valores foram discutidos em sede de Conselho de Administração. Para perguntar. E foram provisionados já nas contas da TAP? Tudo aquilo que havia ou haverá a pagar no Brasil, e neste momento é muito mais havia do que haverá, ou seja, a maior parte desse percurso já está feito, nomeadamente os valores que são necessários pagar, estão totalmente provisionados na conta da TAP. E começaram a ser em 2021 e depois a provisão foi ajustada em 2022 em função da execução. Para perguntar. E o que é que falta pagar no Brasil para encerrar definitivamente a operação? Responder. Senhor Deputado, a pessoa ideal a quem fizer essa pergunta será o meu colega Gonçalo Pires, administrador do controle financeiro. O número que me recordo é na ordem, talvez, dos 20 ou 30 milhões de euros. Mas é sujeito a confirmação. Não estarei longe por uma grande ordem de grandeza, mas poderá não ser o número exato. E esse valor já está provisionado nas contas da TAP? Responder. Sim, confirmo que todos os valores a serem pagos estão provisionados nas contas da TAP, de acordo com a melhor estimativa. Significa que o encerramento da operação no Brasil confirma que poderá ter custado à TAP, com todas as perdas que teve ao longo dos anos, 900 milhões de euros? Responder.
Perdão. Eu acho que seria preciso uma auditoria de 14, 15 anos de presença da TAP na ME Brasil, desde a aquisição inicial, para chegar a um valor adequado. Como foi respondido aqui pelo meu colega Gonçalo Pidas, a maior parte do valor constante nas contas entre a TAP e a SGPS diz respeito a isso e é aproximadamente esse valor. Para perguntar? Quem era a CEO da TAP Brasil? Responder? A CEO da TAP Brasil... Cláudia Loureiro, confirma? Não, Gláucia Loureiro. Estava a tentar perceber a partir de que momento. Portanto, Cláudia Loureiro até certo momento e depois Bruna Chimenti. Responder? A administradora Bruna Chimenti foi nomeada há bastante pouco tempo, há poucos meses, numa fase diferente da empresa, em que já não há operação e era a advogada da TAP no Brasil, de maneira que tinha as competências e o perfil adequado para fazer a gestão da empresa neste momento. Eu julgo que o nome da administradora anterior era Gláucia, mas pode ser falta de memória minha. A indicação que eu tenho aqui pelas atas da SGPS é Cláudia Loureiro, mas posso ter passado mal para o papel, portanto, às vezes o apelido é o mesmo. No dia 10 de 11 de 2022, há uma reunião do Conselho de Administração da TAP SGPS, em que é discutida a indemnização que a CEO da operação no Brasil pede à TAP para sair, uma vez que o Conselho de Administração queriam que ela saísse e fosse substituída pela jurista que acabou de referir, não é? Pela doutora Bruna Chimenti. E a CEO no Brasil pede uma indemnização de 3,6 milhões de euros. Confirma? O tema da saída da administradora da TAP ME Brasil foi, julgo eu, tratado antes de janeiro. Poderá ter havido atualizações por parte da empresa que já referi, Alvarez & Marsal, sobre esse tema na reunião dia 10 de janeiro, mas o processo foi sujeito a negociação e a TAP não pagou qualquer valor parecido com esse, nem em reais, que seria 6 vezes menos do que isso. Ou seja, a opção que a TAP tomou foi pagar aquilo que era de lei brasileira, e eu, dada a minha experiência de 3 anos como diretor-geral, administrador delegado de uma empresa portuguesa no Brasil, sei que a previsibilidade da lei é bastante grande, bastante mais do que no enquadramento jurídico português. Portanto, esta reunião não é de janeiro, é de novembro, 10 de novembro de 2022, e a CEO da TAP Brasil pedia 20 milhões de reais. E a TAP SGPS diz que no máximo não deveriam pagar mais do que 5 milhões de reais. E há inclusivamente uma menção muito presente nas atas da TAP SGPS sua, inclusivamente, em que diz que em nenhuma circunstância deve ser feito nenhum pagamento relativo a bónus passados. Portanto, os valores pedidos eram 20 milhões e a TAP só aceitava pagar 5. Confirma que isto aconteceu? Explica-nos o contexto. Senhor Deputado, não me lembro dos valores exatos, lembro-me claramente dessa referência que fiz, no sentido de garantir que a saída era feita em estrito respeito pelas nossas obrigações legais. Julgo que o valor que foi pago foi menor do que aquele que está a ser indicado, mas terei que verificar. Aliás, porque o que consta na ata não é propriamente uma decisão de indemnização, que essa decisão de negociação de uma saída não é uma CEO, não é, ou seja, é uma empregada no Brasil ou seja, o reporte dessa pessoa era à Comissão Executiva, não é?
Pelo menos na ata da TAP SGPS aparece referida como CEO, é a função que ela tem, embora admito que o poder máximo seja da TAP SGPS. Estas indemnizações foram discutidas com o Governo, com a tutela? Não tenho nenhuma evidência disso. Perguntar? Eu ia pedir depois, se nos puder remeter à Comissão a informação mais detalhada sobre esta matéria, eu acho que isso era pertinente. Nas reuniões do Conselho de Administração, a determinada altura, passou a participar a convite Marta Sommer Ribeiro. Qual era a função desta colaboradora da TAP? Responder? Marta Sommer Ribeiro foi a diretora jurídica interina durante longos meses, depois da saída da diretora jurídica anterior, Stefania Sá Silva, e antes da entrada da atual diretora jurídica, Manuela Simões. Perguntar? Quantas pessoas tem o departamento jurídico da TAP, sabe? O departamento jurídico atualmente resulta da fusão de dois departamentos diferentes, que é o jurídico e o jurídico laboral. Não sei dizer o número, sei que durante bastante tempo sentimos que eram insuficientes para a complexidade jurídica, para a quantidade de trabalho que tínhamos, até como fruto das saídas durante o período 2020-2021, em toda a estrutura. Para perguntar? Não era frequente a participação sempre de membros do Departamento Jurídico nas reuniões do Conselho de Administração, mas Marta Sommer participa pelo menos entre dezembro de 21 até março de 22 e depois deixa de participar. Porquê é que neste período em específico? A responder? Tornou-se comum, ou seja, no Conselho de Administração anterior havia uma série de práticas que eram feitas, uma delas era a participação do diretor do Departamento Jurídico. Eu optei por a participação à medida, ou seja, convidar as pessoas em função dos itens de agenda, e a certa altura sentimos que era preferível, e isso ainda foi durante o mandato da diretora Stefania Sá Silva, que participassem até para garantir um melhor trabalho da Secretária da Sociedade, ou seja, para termos 4 horas a fazer atas. E nos últimos meses da presença da diretora Stefania Sá Silva na TAP ainda, que são os últimos meses de 2021, participou. E eu julgo que, embora fosse interina, que na maior parte do período em que esteve como interina, a nossa colega Marta Sommer Ribeiro também participou nas reuniões do Conselho de Administração, e atualmente temos como regra que a diretora jurídica participe nas reuniões do Conselho. Para perguntar? E Marta Sommer Ribeiro comunicava ou reportava alguém? A diretora jurídica reporta e reportou sempre durante o nosso mandato à Presidente da Comissão Executiva. Para perguntar? Embora estivesse numa função interina. E, aliás, devo registar o excelente trabalho feito pela diretora interina Marta Sommer Ribeiro, porque acompanhou o Departamento Jurídico num período extremamente difícil e conseguiu fazê-lo, sendo que estava apenas como interina e era previsto que esse período fosse mais curto e que durou tanto tempo porque a TAP teve muita dificuldade em encontrar uma diretora jurídica. Todas as candidatas que tivemos foram mulheres. Teve muita dificuldade em encontrar uma diretora jurídica e contratar uma pessoa com o perfil adequado. Para perguntar? O que tem a dizer sobre as informações falsas prestadas à CMVM na sequência da saída de Alexandra Reis? Para responder? Senhor Presidente, peço a sua tolerância que eu não ouvi a primeira metade da pergunta. Faz favor, pode repetir, Sr. Deputado. Sim. Qual é a sua apreciação que faz sobre as informações falsas prestadas à CMVM sobre a saída de Alexandra Reis? Portanto, o motivo da saída, que depois obriga a que a CMVM solicite recorrentemente correções às informações ao mercado. Eu tenho dificuldade em acompanhar os pressupostos da sua pergunta, Sr. Deputado, porque de alguma forma é carregada. Como é público também, o conteúdo comunicado à CMVM foi negociado entre os advogados das duas partes e constava explicitamente no anexo. Da memória que tenho, houve uma correção, não julgo que tenha havido duas. Em qualquer dos casos, obtive informação
poucos minutos antes, cerca de uma hora antes do início desta audição, que a CMVM tinha aberto um processo contra a Ordem Nacional contra a TAP. Naturalmente que o Presidente da CMVM, que estará cá amanhã, poderá esclarecer os senhores deputados sobre esse tema, porque eu não conheço ainda o teor, simplesmente porque recebi uma hora antes e já estava a caminho da Assembleia da República. Sr. Deputado, pode usar a palavra só alertando que o tempo está prestes a esgotar-se. Faz favor, Sr. Deputado. Gostaria que confirmasse novamente que o parecer da Linklaters, onde é referido que os administradores da TAP estão ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, foi enviado também a Pedro Nuno Santos, Ministro. Senhor Deputado, eu não consigo confirmar isso. Dou como boas as declarações do Senhor Deputado que referiu esse tema. Parece-me, lembrar-me da dinâmica disso, parece-me provável, e posso confirmar isso, que na comunicação que fizemos aos dois ministros sobre o tema, tínhamos anexado o parecer. Repito também que esse tema em particular era um tema bastante lateral, num parecer cujo objeto tinha a ver essencialmente com a proteção jurídica dos administradores e a necessidade de celebrar contratos de gestão. Ou seja, como qualquer gestor que tenha lido pareceres jurídicos, e sem desprimor para os advogados em geral, o poder de síntese nem sempre é uma capacidade da classe, embora sejam exaustivos e cuidadosos nos seus pareceres, em geral, mas não me parece que seja expectável que um leitor de um parecer, em muitos casos com muitas páginas, apreenda toda a informação, em particular a lateral, que consta neste parecer. A Linklaters tem a capacidade de fazer pareceres extremamente sintéticos, mas mesmo assim, esse tema seria um tema lateral ao tema que estava aí em discussão, de maneira que não me parece razoável, nem que eu, nem que o Ministro Pedro Nuno Santos entendêssemos a toda a extensão de todos os artigos do Estatuto de Gestor Público por causa dessa referência. Para perguntar? Faço duas últimas perguntas. Portanto, chegamos à conclusão que Pedro Nuno Santos e João Leão tinham essa informação desde 12 de janeiro de 2022. Na primeira negociação do plano de reestruturação, em junho de 21, existia a previsão ou a possibilidade de haver um additional support de 512 milhões à TAP no âmbito do plano de reestruturação, elemento que cai na aprovação em dezembro. Gostaria que explicasse porque é que cai, que financiamento ou que recursos próprios é que a TAP arranjou para deixar cair este ponto e se está em condições de assegurar que não haverá mais injeção com o plano de reestruturação que foi negociado e com o acordo celebrado com a Comissão Europeia no âmbito do plano de reestruturação com a TAP. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Sr. Deputado, eu julgo que a razão pela qual esse valor caiu do acordo foi uma imposição da Comissão Europeia, ou seja, fez parte da negociação e não foi, tanto quando foi descrito na altura pelos intervenientes diretos nessa discussão, não foi propriamente uma opção da TAP. Em segundo lugar, é do conhecimento público que durante os próximos 10 anos não há novas entradas de capital por parte do acionista-Estado na empresa, porque isso é uma decorrência da legislação europeia.